Do Jornal Público, este é o P24. Ainda há margem para o Banco Central Europeu aumentar juros? Hoje, a análise do economista Ricardo Arroja. Em Portugal, penso que estamos relativamente blindados contra o risco de recessão. Não obstante, a economia portuguesa está a desacelerar e o segundo trimestre já evidenciou um crescimento em cadeia nulo e, portanto, também em Portugal vamos sentindo esse arrefecimento económico. Viva, sou o Ruben Martins e hoje estou consigo no dia de mais uma reunião do Banco Central Europeu. Em cima da mesa há dois cenários possíveis. Por um lado, manter os juros como estão, dando indícios de que, com os riscos de recessão das grandes economias, como por exemplo a alemã, o melhor é mesmo meter o pé ao travão e abrandar com a escalada. Por outro, a inflação está acima dos 2% na zona euro, ainda se mantém. Aliás, em agosto ficou nos 5,3%. Se a meta são os 2%, o melhor é dar gás às taxas de juros, dizem os mais puristas. Só que do outro lado há famílias que estão verdadeiramente desesperadas com o aumento do custo dos empréstimos, para quem tinha taxas variáveis. O melhor por isso é pegar no telefone e do outro lado, o prometido é devido, cá está Ricardo Arroja, connosco no P24. Estou. Viva Ricardo, Ruben Martins do Jornal Público deste lado. Olá, viva. Ricardo, então, tendo este cenário, por um lado temos riscos sérios de recessão em economias grandes, como a alemã, mas por outro vemos que a inflação está longe de estar controlada, não é, neste momento. Se o Ricardo tivesse nesta quinta-feira direito de voto na reunião do BCE, qual é que seria a sua decisão? A minha decisão seria provavelmente aumentar residualmente a taxa de juros e sinalizar uma pausa relativamente a novos aumentos a breve trecho. E, portanto, neste momento a inflação na zona euro ronda os 5%, está ligeiramente acima de 5%. O Banco Central Europeu tem a taxa de depósito em 3,75%, tem a taxa de refinanciamento em 4,25% e, portanto, as taxas de juros estão neste momento próximas da taxa de inflação, sendo que tem havido um abrandamento da taxa de inflação, portanto é de esperar, se tudo se mantiver como está neste momento, sobretudo tendo em conta os riscos de inflação em economias mais avançadas, que a taxa de inflação converja para o nível das taxas de juros que temos atualmente e, portanto, sendo assim, teremos a tal situação de equilíbrio que a longo prazo tende a verificar, que é o nível das taxas de juros ser idêntico ou ligeiramente superior à taxa de inflação, a fim de que a taxa de juros real, depois de descontar o efeito da inflação, seja positiva. A economia europeia lida com economias muito diferentes, o Banco Central Europeu liga com economias muito diferentes. Até que ponto é que a economia portuguesa consegue suportar muito mais tempo com juros altos? A economia portuguesa está neste momento numa situação mais difícil no que diz respeito à gestão da política monetária, porque, por um lado, temos em Portugal uma taxa de inflação ligeiramente mais baixa do que neste momento existe na média da zona euro, portanto, em Portugal o argumento em prol de taxas de juros mais baixas também poderia ser feito. E depois temos o outro problema, talvez mais significativo, que é o facto de termos uma elevada penetração de crédito à habitação a taxa variável, muito mais do que noutros países, o que em cima de preços de imobiliário estruturalmente elevados, como também temos, dificulta muito a vida às pessoas e, portanto, Portugal tem esta situação mais delicada do ponto de vista circunstancial e depois também do ponto de vista estrutural, da sua posição no seio da economia europeia, é uma posição também mais frágil, porque obviamente não tendo o peso de economias maiores, a política monetária acaba sempre por ficar mais ditada pela situação que existe noutras economias e não tanto pelas circunstâncias nacionais. Embora, como dissemos antes, o facto da economia alemã, sendo a maior economia da zona euro, estar também a abrandar, reforça também o argumento de que em breve o Banco Central Europeu irá pausar o ritmo de subida das taxas de juros. E o risco de recessão é algo sério neste momento ou nem por isso? Em Portugal não. Em Portugal não, porque temos esta alavanca de crescimento que são os fundos estruturais, o PRR e também as tendências muito favoráveis num conjunto de serviços onde a economia portuguesa se tem estabilizado, não só o turismo, que obviamente é o principal traço
característico neste momento da economia portuguesa, mas também noutras áreas, nomeadamente áreas relacionadas com as novas tecnologias, onde tem havido alguma capacidade de atração de investimento direto estrangeiro e, portanto, novo investimento a ser realizado em Portugal, a criar também novos eixos de especialização internacional da economia portuguesa. Portanto, desse ponto de vista, há aqui um conjunto de elementos que, uns de natureza mais conjuntural, outros a evidenciar alguma tendência estrutural que acabam por suportar no imediato a economia portuguesa e, portanto, torná-la, não vou dizer imune, porque a palavra é demasiado forte, mas certamente menos influenciada por aquilo que vai acontecendo em algumas dessas maiores economias na Europa, nomeadamente a Alemanha. E, portanto, em Portugal, penso que estamos relativamente blindados contra o risco de recessão. Não obstante, a economia portuguesa está a desacelerar e o segundo trimestre já evidenciou um crescimento em cadeia nulo e, portanto, também em Portugal vamos sentindo esse arrefecimento económico que neste momento é observado na Europa. Na Europa, de facto, em algumas destas grandes economias, aí sim o risco de recessão é maior e a Alemanha neste momento é uma economia de grande dimensão, numa situação periclitante, porque foi afetada pelos preços de energia de uma forma que outras economias não foram, nomeadamente a sua indústria, e depois é também um país onde a própria indústria, que até aqui era o grande ponto forte da economia alemã, está neste momento também sob sérias ameaças, designadamente a indústria automóvel, em que os alemães se deixaram ficar por trás. Para quem nos ouve e tem créditos à habitação, há essa perspectiva de até quando é que isto vai durar, até quando é que esta política de juros altos, esta política restritiva do Banco Central Europeu se vai manter. Conseguimos ter essa perspectiva, Ricardo? Ou seja, até quando é que esta política monetária mais apertada deverá durar? Bem, antes de mais, eu acho que é importante nós desmistificarmos a ideia de que vivemos atualmente uma política monetária restritiva numa perspectiva de longo prazo. Isto porquê? Porque se analisarmos as séries estatísticas de inflação no longo prazo, portanto, se pegarmos nas séries estatísticas de economias desenvolvidas no espaço dos últimos 120 anos, que é, na prática, aquilo que são as séries estatísticas que habitualmente estão disponíveis, e recuarmos no tempo, vamos verificar que para economias desenvolvidas uma taxa de inflação média de 5% ao ano não é anormal, pelo contrário, é a situação normal a longo prazo. E, portanto, aquilo que neste momento temos em termos de nível de taxas de juros, em que as taxas de juros estão neste momento na fasquia dos 4%, podendo subir um bocadinho mais até em redor de 5%, retratam uma situação que é normal nesta perspectiva temporal mais alargada. E, portanto, o que nós neste momento estamos a observar é, de alguma forma, uma reversão para a média de longo prazo, não só ao nível das taxas de juros, da taxa de inflação, mas também ao nível das taxas de juros. De forma que aquilo que devemos interpretar desta evolução recente é que, se calhar, não voltaremos a ter, durante tanto tempo, a situação extraordinariamente acomodatícia que tivemos nos últimos 10 anos, em que, efetivamente, aí sim, as taxas de juros foram anormalmente baixas. Ricardo, era mesmo isto. Muito obrigado por este bocadinho. Este é o destaque do Público desta quinta-feira, dia em que também olhamos para as divisões no PSD sobre o sentido de voto que deve ser seguido na votação da moção de censura ao Governo que o Chega vai levar a plenário, assim já no arranque desta sessão legislativa. O Ruben Martins deste lado, Ricardo Arroja como convidado, Ana Marques Maia na música original do P24. Até amanhã, tenham um bom dia. Espera, tenho só mais uma coisa para lhe dizer. Não se esqueça de subscrever o P24 na sua plataforma de podcast preferida e assim recebe sempre todos os episódios. Não vai perder nenhum. Para si em especial, aquele abraço. Até amanhã. O Público fica no ouvido.